Olá, meus amores! Olá, ninhos! Tudo bom? Como estamos, primeiro ano? Tudo certinho por aí? Prontinhos para nossa revisão de hoje? Então vamos lá, galera! Então, vamos para nossa revisão da aula 18.2. Pretérito indefinido, ou também chamado de pretérito perfeito simples, que é o pretérito, como nós dissemos para vocês, que indicam ações concluídas lá no passado. E ainda encontra-se junto com os marcadores temporais, que indicam ações terminadas no passado. Então, toda vez que você pensar no pretérito perfeito, lembre-se que nós estamos falando de ações finalizadas no passado, que elas foram concluídas no passado. E para marcar esse pretérito, nós utilizamos os marcadores temporais, ou ainda chamado de expressões temporais. Isso mesmo. Vimos também aqui a conjugação, por se tratar, nós vimos de verbos regulares, que são aqueles verbos que são terminados, que seguem a mesma terminação, tanto na primeira quanto na segunda, quanto na terceira conjugação. Aí nós temos só um exemplo rápido da primeira conjugação, mas durante a aula vocês perceberam que nós detalhamos as 3 conjugações como verbos regulares, que são aqueles que são conjugados de forma igual, certo? Nessa aula nós vimos também sobre o pretérito perfeito composto. Vamos lá, Tainá, pode falar. Não, pode falar. Quem é o pretérito composto, gente? É aquele que, como nós falamos, e a Tainá colocou muito bem para vocês também, ele vem ali com o verbo haver, conjugado, que é o verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio. Lembrando que esse tempo, ele serve para falar de feitos, não é? De ações finalizadas em um passado recente e que ele ainda não está concluído. É uma ação que está em curso, não é? Que ela pode acontecer, que ela acontece às vezes até esporadicamente ou cotidianamente. No entanto, é um passado recente, certinho? Nessa aula também nós vimos sobre a República Dominicana e todas as suas curiosidades e os termos utilizados lá. Só para vocês lembrarem como é que a gente fez aquele nosso quadrinho, né? Do verbo, do pretérito perfeito composto. A gente colocou ali o verbo haber, yo he, tu has, ele ha, nós outros hemos, vosotros habéis, ellos han. Para os verbos terminados em AR, ele vai terminar ando. Ou ado, perdão. Ado, né? Ando é do gerúndio. Ah, eu apaguei, foi tudo. E, vamos lá de novo. Ado. Ou ido. Isso. Então, você vai colocar o verbo haber conjugado, como eu tinha mostrado para vocês, mas para os verbos terminados em AR, ado. Para os verbos terminados em ER e IR, o ido. Certinho? E só voltando aqui, só para a gente fechar, a gente viu que aqui a gente tem as terminações dos verbos terminados em AR. Mas vamos aqui, só para vocês não esquecerem, o de ER e IR, vamos colocar aqui. I, iste, hemos, não, o, de novo. o, a. Bebió, bebimos, bebistes. Opa, tem um a mais ali. Istes e ieron. Certo? Então aí vai ter, se for beber ou se for bebir, escrever. Yo escribí, tú escribiste, él escribió, nosotros escribimos, vosotros escribisteis, ellos escreveram. Certinho? Só porque para vocês relembrarem e anotarem, não esquecer na hora de a gente fazer a nossa atividade, tá bom?
lembrando de novo, o haber a gente conjuga e acrescenta o verbo no particípio. Isso. Eu esqueço dessas palavrinhas. E simbora, então. Agora, vocês vão ter o tempinho de vocês de fazer a atividade. Prestem bastante atenção e manos à la obra. Já já a gente volta. Tchau, tchau. Olá! Voltamos! Tem hora que as duas falam. Tem hora que fica uma esperando a outra. Só para vocês verem que a gente não combina, viu? É verdade, tá vendo? Nós não combinamos. Se fosse combinado, não daria certo. Ai, é tão não combinado que eu assusto ela, eu falo antes dela, a gente fica, não, fala tu, porque... É normal. Como se a gente estivesse na sala de aula aí com vocês, né? A gente tá, né? É verdade. Então, galera, como é que foi a resolução dessa atividade para vocês? Conseguiram, responderam direitinho, tá dando conta. Viram que os verbos não tem nada de bicho de 7 cabeças. Só parece. É só um medo que as pessoas fazem para você, galera. É verdade. Não tenha medo dos verbos, os verbos são muito simples, os verbos de passado são tranquilos de trabalhar. Muito simples até. Vocês vão ver ainda na próxima aula o restante dos verbos do passado. E vamos lá, então, para a atividade? Vamos lá, então. Na frase, Juan ha visitado a sua abuela el domingo. O verbo visitar, em pretérito perfeito, pode ser... representado por. Isso aí. Representado. Representado por. Pode ficar como? Juan visitou a sua abuela el domingo. Já que ele está no pretérito composto, Ele está né? no composto. Você pode observar. Ha visitado. E a gente vai transformar ele em pretérito perfeito simples ou pretérito indefinido. Então, ele pode ser substituído. Era essa palavra que eu estava buscando. Representado, substituído. Por qual? Alternativa A, visitou? Juan visitou a sua abuela el domingo? B, Juan visita a sua abuela domingo? C, Juan visitará a sua abuela el domingo? D, Juan visitarás sua abuela el domingo? Ou E, Juan visitar sua abuela el domingo? A primeira coisa que você tem que pensar é o quê? É passado. Sim, se é uma ação de passado, a gente tem que se atentar aí o contexto, certo? Outra situação. Juan representa qual pessoa do discurso? Qual pessoa verbal? Primeira, pessoa. segunda ou terceira pessoa? Terceira pessoa. Terceira pessoa. Então E aí, outra coisa. O pretérito perfeito, a gente tem que colocar na cabeça que ele foi uma ação que aconteceu no passado e que já foi concluída. E que foi finalizada. Isso mesmo. Então, a gente já pode tirar ali visita, porque continua visitando. Isso. Visitará é futuro. Visitarás também futuro. Visitar é o verbo no infinitivo. E que aí, se não tá com um verbo auxiliar, ele fica meio sem sentido. Isso. Então, qual é a resposta correta? Alternativa A. Juan visitou a sua abuela el domingo. Viu que aí é uma ação que iniciou e acabou? Ele foi lá e visitou a avó dele no domingo. Justamente, é uma ação finalizada, não é? Certinho? Eu ouvi um uhul, acertei. Olha aí. Consegui ouvir daqui a vibração de vocês, hein? Eles estão ficando bons nisso, hein? Então mesmo. Simbora lá para a questão número 2. Na frase, que nota, usando o verbo sacar na segunda pessoa do singular, em la evaluación. Que nota, qual a conjugação correta no pretérito perfeito simples? É só seguir lá as terminações que nós demos na tabelinha. Isso. Se você tiver com dúvida, como são verbos regulares, às vezes eu nem preciso me dar muito ao trabalho, não é, Tainá? Isso. Eu olho a tabelinha e já consigo aí demarcar de quem que estamos falando. É bem mais fácil. Ou ainda, se você encontra alguma dificuldade, a gente ir lá na hora que você estiver fazendo sua avaliação, que não vai ter a tabelinha para você olhar, o que você pode fazer? Vai ali completando a frase com cada alternativa para ver a que vai fazer sentido.
Lembrando sempre que é pretérito perfeito simples. Ação feita no passado e concluída. Então, vamos lá. Que nota sacou en la evaluación? Vamos usar o tu, né? Para poder a gente Que tu sacou. lembrar. Que nota tu sacou en la evaluación? Você pode até pensar da seguinte forma. A língua espanhola, ela preza sempre por uma língua muito clara, uma comunicação clara. Então, quando você estiver fazendo essa mudança aí nas alternativas, como a Tainá ensinou, onde você vai aí, enumerando uma alternativa pela outra, você vai ouvir e ao mesmo tempo que você pronuncia, você ouve. Então, a gente costuma dizer o seguinte, tudo que soa, parece que ruim, desagradável, tá errado? Nem sempre. Mas eu preciso me atentar como está soando, se há uma combinação, porque as pessoas verbais ou pessoas do discurso, elas vão combinar com o verbo. Então, sempre. Quando vocês estiverem fazendo, observem esse contexto, porque vai ficar mais fácil. Eu tenho certeza que existe alguns de vocês que estão agora nos ouvindo, que estão nos vendo, que às vezes tem dúvida se essa palavra é com C ou com C cedilha na língua portuguesa, se é com 2 S, se tem acento, se não tem. Aí o que você faz? Você escreve das duas formas e vê qual é a forma que na sua visão está correta. E normalmente, 99% das vezes, você acerta. Então, se você lê bastante, se você escreve bastante, a escrita, na verdade, a escrita incorreta vai incomodar você. Isso. E a mesma coisa vai acontecer ali. Na hora que você for incluindo cada alternativa, as alternativas incorretas, elas vão incomodar o seu ouvido na hora da leitura, certo? Porque então, prestem bastante atenção. Isso mesmo, porque fica aquela história de que a gente já disse aqui, que o espanhol, como ela é uma língua romanceada, é uma espécie de língua cantada. Alguns dizem isso. É como se você falasse e cantasse ao mesmo tempo. Então, se desafinou, provavelmente está errado. Então, vamos lá colocando cada alternativa pra gente. Que nota tu sacou en la evaluación? Será que isso é algo que ficou no passado? Que nota tu sacaste en la evaluación? Olha o som que ficou. Olha que aí. nota tu sacaste en la evaluación? Que nota tu sacamos? Já dá para perceber que não concordou, não é? Sacamos já é primeira pessoa do plural. Que nota tu sacastes? Também não vai ornar, como dizem. E o último, sacaram, também não ornou. E sacou é o quê? Ele sacou. Então, também não é. Então, a nossa alternativa correta, se você olhou na tabelinha, você viu que os verbos terminados em AR vai ter a terminação aste na segunda pessoa do singular. Se você não olhou, você automaticamente, usando o tu, o seu ouvidinho já vai estar preparado e perceber que a alternativa correta é a letra B. Que nota tu sacaste en la evaluación? Certo, meus amores? Sim, bora para 3 então. Na frase Carmen, todavía, no, aí o verbo visitar, su nuevo sobrino. Qual a alternativa correta que completa essa sentença como pretérito perfeito composto? E aí, gente? Lembrando que o composto ele vai ter o quê? O verbo haver conjugado com o verbo auxiliar e o verbo principal vai estar no particípio. Olha só, o que dava de vocês fazerem aqui? Vamos lá. Deixa eu puxar aqui a camisa para não riscar ali no quadro. Eu, como uma pessoa que sempre vou ficar na dúvida se vai ser ou se não vai ser, o que eu normalmente fazia? Vou lá conjugar então o verbo haver. Eu já sei que vai ter que ser conjugado. As, a, hemos, astes, aram. Aí eu sei que o visitar é um verbo terminado em AR. Então vai ser o quê? Ado. Visitado. Então, visitado.
sabendo disso, eu já vou saber que a alternativa E não é e que a alternativa B não é. Por quê? Porque a alternativa B não tem o verbo haber conjugado e a alternativa E também não tem o verbo haber e também não está terminado em ado. Então, beleza. Carmen é o quê? Primeira, segunda ou terceira pessoa? Terceira pessoa do Singular ou singular. plural? Singular. Então, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Carmen ha visitado. E qual é a alternativa? Alternativa C. Ella ha visitado. Olha como ficou mais fácil assim. Não fica mais fácil? Bem mais simples, não é? Bem E mais aí, prático. Aí o que eu acabei fazendo? Escrevendo aqui de novo para mostrar para vocês e vocês lembrarem sempre como é a conjugação do pretérito perfeito composto. Vamos lá para 4? Vamos lá. Señala a opção correcta correspondiente ao pretérito perfeito compuesto de los verbos que se siguen. Anunciou, señalou, explicou, precisou, destacou. Aí São o que a gente todos pode na fazer? primeira pessoa, né? O que a gente pode fazer? E no pretérito Perfeito composto. simples. Tá no pretérito. Ele está no pretérito perfeito Isso. simples, primeira pessoa do singular. Uhum. Olha só a dicona, primeira pessoa do singular. Então, se é a primeira pessoa do singular, eu posso voltar lá na minha tabelinha aqui, ó. E já aí descobri. o que eu vou ver? E eu já vou descobrir o quê? Que a primeira pessoa do singular é E. Beleza, descobri que a primeira pessoa do singular é E. Marque a opção correta, correspondente ao pretérito perfeito composto, dos verbos que seguem. Anunciou, señalou, explicou, precisou, destacou. O que vocês podem observar aí, ó? De cara, precisa nem sofrer nessa questão. Não. Primeiro que os verbos estão conjugados no pretérito perfeito Simples. Então Segundo, você já tem a tabela lá. já tem uma tabela lá. Segundo, se ele está conjugado no pretérito perfeito simples, ele está conjugado ali na terceira pessoa do singular. Você pode perceber que todos eles têm terminação O. Isso. Então, todos os com terminação ou, eles são da terceira pessoa do singular. E aí eu tenho ali, ó, anunciar, explicar, precisar, destacar. Então, todos e señalar, perdão. Todos eles são verbos de primeira conjugação. Olha só. Então, vamos só voltar aqui. A gente já sabe que eles são terceira pessoa do singular. Isso. Professora, eu fui lá, fiz igualzinho a senhora na questão número 3. Eu fiz a tabelinha. Beleza, você fez a tabelinha, então vamos usar ela, né? Olha lá. Terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular? A. Se é o verbo terminado em AR, todo vai ter que ser ado. Então, olha aí, outra dica preciosa. De cara, a gente já encontra que a alternativa C, todas elas têm o A, todas elas estão terminadas em ado. Olha aí, foi muito fácil essa. Bem simples, a alternativa A tem esse E aqui e também não, é só o E mesmo aqui. Aqui tem E, aqui tem E, aqui tem E em todas. Na de baixo também tem E, tem o AS. Então, tudo isso a gente já observa, mas como a gente fez a nossa tabelinha, foi muito mais fácil, né? E agora, simbora para o Enem. no Enem, que a professora Ilha também ama um texto e não vai me deixar traduzir para vocês. Não vou deixar fazer tradução. Vou deixar ela ler, mas sem tradução. Vamos lá, até porque, Tainá, eles já estão fera. Já mesmo, tiveram a unidade todinha, a unidade 1 todinha e o início da unidade 2 comigo traduzindo para eles. Agora nem precisa mais. Vamos lá. Então, vamos lá. É do Enem de 2013. Pero un día le fue presentado a Cortés un tributo bien distinto. Un obsequio de 20 esclavas llegó hasta el campamento español y entre ellas Cortés escogió a una, descrita por el cronista de la expedición.
Bernal Díaz del Castillo como mujer de buen parecer y entremetida y desenvuelta. El nombre indígena de esta mujer era indicativo de que había nacido bajo signos de contienda y desventuras. Sus padres le vendieron como esclava, los españoles la llamaron Doña Marina, pero su pueblo la llamó de Malinche, la mujer del conquistador, la traidora a los indios. Pero con cualquiera de estos nombres, la mujer conoció un extraordinario destino. Se convirtió en mi lengua, pues Cortés la hizo su intérprete y amante, la lengua que había de guiarle a lo largo y alto del imperio azteca, demostrando que algo estaba podrido en el reino de Moctezuma, que en efecto existía gran descontento y que el imperio tenía pies de barro. Malinche, ou Malintzins, foi uma figura-chave na história da conquista espanhola na América, ao atuar como intérprete do conquistador, possibilitando-lhe conhecer as fragilidades do império, escrava dos espanhóis, colocando-se a serviço dos objetivos da coroa, amante do conquistador, dando origem à miscigenação étnica, voz do seu povo, defendendo os interesses políticos do Império Azteca. Maldição dos aztecas, infundindo a corrupção no governo de Moctezuma. Você pode observar o quê? Lá no finalzinho do texto ele já fala. Ele vai falando de quem ela era, o que foi que aconteceu, que ela teve um fim trágico, mas que ela foi utilizada como intérprete do conquistador, fazendo com que isso possibilitasse ela conhecer, ele conhecer todas as fragilidades do império. Porque ela acabou contando para ele e falando, e ele começou a entender o que as pessoas falavam e os indígenas daquela região falavam, e assim foi muito mais fácil para ele. E vocês podem observar que foi contexto e história. Se souber um pouco da história, conseguiria até responder. Com certeza, os professores de história olha aí, já trabalharam com vocês, os astecas e os maias. Se não trabalharam, eles vão chegar a esse momento de trabalho com vocês. E aí você vai saber um pouquinho dessa história do Império e da Moctezuma. Certinho, meninos? Foi um prazer estar por aqui. Daqui a pouco, nós voltamos na próxima aula. Tchau, tchau. Beijos.